E aí, galera, tudo bem com vocês? Vocês pensaram que eu não ia mais voltar por aqui, não é? Pra quê? Pra quê? Pra falar da Lei 13.467 de 2017, a tal da reforma trabalhista. Aí você pensa, mas Thaís, já tem quase 3 anos que essa lei tá aí em vigência. Eu continuo dizendo, continuo detestando essa lei. Continuo obcecado por essa lei. E continuo dizendo, tem muita coisa pra gente estudar, não é verdade? Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente específico, difícil e delicado, que é a transcendência no recurso de revista, tá bom? É uma coisa, é um tema, é um assunto que, verdade seja dita, pouco é abordado e compreendido, tanto dentro do universo acadêmico da faculdade, tá? Quanto para quem advoga, galera. É um assunto extremamente importante a gente compreender e eu vou tentar, tá? Trazer uma compreensão melhor sobre esse assunto, principalmente por conta de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, modificando um pouquinho o contexto da aplicação, tá? Da reforma trabalhista no que tange a transcendência. Eu vou explicar para vocês o que é que a norma fala, o que é que o STF fala e a importância, tá, desse tema na elaboração de recurso de revista. Beleza? Mas antes daquele like maroto para ajudar o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo e a nossa plataforma passa a sugerir os nossos vídeos aqui do canal para outras pessoas. Inclusive, eu queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, tá, galera, no canal. Sem a força de vocês, sem a curiosidade de vocês, sem o apoio de vocês, a nossa página não estaria crescendo, nosso canal não estaria crescendo. Hoje a gente já conta com 1.451 seguidores. Isso significa o quê? Que temos alguns surtados interessados direito do trabalho e até mesmo sobre as minhas idas lá, né, para a Europa, as 2 viagens que eu fiz para Londres, onde eu tive um intercâmbio na primeira viagem, na segunda viagem foi uma viagem curta de uma semana na saga das malas que, né, que eu fui buscar, que eu deixei em janeiro. Sim, esse tipo de coisa acontece com quem surta e advoga. E aí quem me segue lá no Instagram estava mais ou menos por dentro dessa situação. Os vídeos do canal estão separados por playlists, tá? Mas eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo. Quero dizer que eu estou pensando em gravar um vídeo falando sobre algumas dúvidas que eu tenho reunido nos comentários. Eu tenho sempre tentado responder os comentários de todo mundo. O maior objetivo daqui do canal é ajudar as pessoas a entenderem mais sobre o direito do trabalho e evoluírem com esse assunto, tá? Porque é um assunto extremamente importante que está por aí em todas as relações ao nosso redor, seja no trabalho doméstico, seja no trabalho do seu pai como servidor público, seja no trabalho da sua mãe, tá? Na empresa privada, seja na sua vida pessoal como profissional liberal. Beleza? Mas hoje vamos focar em quê? Na maldita reforma trabalhista. Galera, primeiro, tá? Vamos falar sobre o que é transcendência. A transcendência, ela pode ser compreendida como a repercussão de uma matéria que vai ser discutida dentro do recurso de revista sob 4 óticas. Sobre a característica política, sobre a característica econômica, sobre a característica social e sobre a característica jurídica. Tá certo? O objetivo do legislador, consolidado na Lei 13.467 de 2017, que trouxe a disciplina da transcendência no artigo 896-A da CLT, foi dar uma afunilada, tá, na interposição de recursos no Tribunal Superior do Trabalho. Há, inclusive, quem acabe fazendo uma crítica dizendo que isso acaba dando poder ao TST, que poderia se equiparar ao poder do STF na elaboração de um recurso extraordinário. O que eu acho uma crítica um pouco desarrazoada, porque eu sempre comparei o TST ao STJ. Quando a gente fala de STF, já é uma coisa bem mais específica que envolve ali a Constituição Federal, não é verdade? Mas o objetivo do legislador foi afunilar a quantidade de recursos que chegam ao TST, sim, porque tem gente que quer discutir dentro do Tribunal Superior do Trabalho justiça de decisão. E a gente sabe, quando a gente advoga, que recurso extraordinário não é para se discutir a justiça da decisão. Recurso extraordinário é para discutir uma questão de direito. Se houve interpretação equivocada de uma lei,
se a partir dos fatos processuais houve uma violação a uma lei federal, por exemplo, entendeu? Se houve uma violação a uma súmula, existem as hipóteses lá de cabimento de recurso de revista. E que, posteriormente, eu até posso gravar um vídeo falando sobre isso, que eu acho que é um tema que, inclusive, a gente nem encontra muito aqui no YouTube e na internet de um modo geral, e que é muito difícil um advogado trabalhista realmente compreender. Pela minha experiência, vocês sabem que eu gravo vários vídeos aqui no canal falando sobre advocacia, e o que eu posso dizer para vocês é que a minha experiência fala que 95% dos advogados trabalhistas, o que eles entendem é de instrução processual, elaboração de petição inicial e ali uma elaboração de um recurso ordinário. 95%. A grande maioria não entende de execução trabalhista, a grande maioria não entende de recurso extraordinário dentro do TST. Tá? Tanto que muitas vezes se você chegar e perguntar, por exemplo, a um advogado trabalhista quantas turmas tem no TST, qual é a competência da sessão de decídio individual, quantas SDIs tem, qual é a diferença de um OJ para uma súmula, muitas vezes ele não sabe. Por quê? Porque isso exige mais informação, mais especialização nessa área, tá? Mas enfim, eu já deixei muito claro aí algumas opiniões a respeito. Vamos agora entrar na questão da transcendência. Vocês já sabem o que é a transcendência, não é isso? Transcendência, em resumo, seria a repercussão da matéria que estamos discutindo dentro do recurso de revista sobre 4 óticas: a jurídica, a social, a política e a econômica, tá bom? E aí, como é que a gente analisa, tá, o que é uma transcendência jurídica, uma transcendência política, social ou econômica? O artigo 896-A da CLT, lá no parágrafo 1º, ele traz os incisos. E esses incisos, eles já especificam, já disciplinam, tá? Essa transcendência. E é muito importante que o advogado, quando está elaborando a peça, preste atenção nesse artigo. Por quê? Não basta ele chegar e dizer, tem transcendência. Não. Ele vai ter que dizer e demonstrar dentro do recurso que tem as 4, a transcendência social, jurídica, política e econômica, beleza? Então, vamos começando falando sobre isso. Depois a gente vai trazer a crítica que eu faço. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Então, se você quiser realmente entender sobre esse assunto, vai ter que ter paciência, tá? Eu vou tentar ser o mais dinâmica possível, o mais objetiva possível. Depois vocês entenderem quais são os 4 tipos de transcendência que eu tenho que demonstrar, como é que eu demonstro, certo? Eu vou dizer o que é que a reforma trabalhista trouxe de grave, dentro de longas aspas, certo? Nesse artigo com relação à transcendência, dando um poder gigantesco ao relator que pode simplesmente acabar com o trabalho do advogado, tá? E prejudicar muito o jurisdicionado, e o que foi que o STF recentemente disse. Beleza? Vamos lá. Como é que eu demonstro, como é que eu faço a demonstração da transcendência econômica? O que é a transcendência econômica? A transcendência econômica é o elevado valor da causa. Mauro Schiavi, no livro dele de Processo do Trabalho, ele chega e traz uma crítica dizendo o seguinte, que ele entende, isso é a visão de Mauro Schiavi, tá? Que o que pode ser considerado o elevado valor de uma causa é um valor expressivo que possa impedir o patrão, o empregador, de prosseguir com a atividade econômica. Por exemplo, eu entro com uma reclamação trabalhista pedindo R$800 mil de indenização. Isso é um valor expressivo, isso é um valor que pode paralisar completamente a atividade de uma empresa de médio porte ou de pequeno porte, entendeu? Então, ali eu poderia dizer que estaria demonstrada a transcendência econômica. Mas vale lembrar que Maurício Godinho Delgado, ele faz outra crítica, dizendo que eu não posso presumir que a transcendência econômica estaria demonstrada dessa forma tão somente sob a perspectiva, tá, do empregador, porque a gente também tem que considerar o que é um valor econômico expressivo para um trabalhador que é hipossuficiente, beleza? Então, assim, tipo, eu considero, por exemplo, um empregado que tem uma remuneração extremamente baixa, ali 2 salários mínimos, e está discutindo uma indenização de R$50 mil, sobre a perspectiva desse trabalhador, um valor expressivo, entendeu? Da mesma forma que se eu estou pedindo uma indenização de 1 milhão, da perspectiva do empregador, é um valor altíssimo que pode impossibilitar a atividade econômica. Beleza? Então, isso é a transcendência econômica que eu tenho que demonstrar dentro do recurso de revista. Ou seja, eu preciso dizer, doutor,
para o ministro lá do TST, né? Para os ministros, de um modo geral. Essa matéria, ela tem que ser analisada pelo Tribunal Superior do Trabalho porque o valor dela é expressivo, é alto, é elevado, é impactante para as partes jurisdicionadas, beleza? Aí vamos lá. Segundo ponto da transcendência que a gente tem que demonstrar dentro do recurso de revista, a transcendência política. A transcendência política, ela está prevista no inciso 2º do artigo 896A, parágrafo 1º, inciso 2, tá? O que é? É um critério objetivo. Eu preciso demonstrar se a decisão da qual eu estou recorrendo, a decisão, por exemplo, que foi proferida no Tribunal Regional do Trabalho e contra a qual mediante a qual não me conformei e interpus um recurso de revista, eu preciso demonstrar que ela violou uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do STF, tá bom? Então, o que é transcendência política? É uma análise objetiva, tá, que a gente faz. É quando existe violação à súmula do TST ou do STF, tá? O que é transcendência social, que é o terceiro critério de transcendência que eu tenho que demonstrar dentro do recurso de revista, tá? Eu tenho que evidenciar se a matéria que está sendo discutida dentro do recurso de revista, ela envolve um direito social constitucionalmente garantido. Então, a gente poderia dizer que direitos fundamentais, por exemplo, certo? São direitos sociais garantidos constitucionalmente e que envolveriam a transcendência social. Por exemplo, todos os direitos previstos no artigo 7º da Constituição Federal. Beleza? Então, é por isso que quando você envolve, por exemplo, em processos de indenização por doença ocupacional, por acidente típico do trabalho, onde você está discutindo ali uma majoração de indenização, alguma coisa assim, você vai dizer, olha, existe uma transcendência social aqui, porque todo trabalhador tem direito a preservar a sua saúde, a integridade física dele. A empresa deve adotar medidas de saúde e segurança do trabalho. O direito à saúde é um direito fundamental, entendeu, gente? Então, poderia-se dizer que a transcendência social seria isso, tá bom? E o que seria a transcendência jurídica prevista no inciso 4º do artigo 896A, parágrafo 1º da CLT, transcendência jurídica, tá? É a interpretação a respeito da legislação trabalhista, tá bom? Mas não é qualquer tipo de interpretação. O que Mauro Schiavi foca muito no livro dele quando ele fala sobre isso é que é quando uma matéria, certo? Oriunda de legislação trabalhista não tem, por exemplo, entendimento pacificado, entendimento majoritário pacificado. Principalmente quando surge legislação nova, recente, que aí demanda ainda muita especulação, porque um tribunal vai entender de um jeito, um tribunal vai entender de outro. Então, a gente precisa da pacificação dessa matéria. E aí, essa pacificação dessa matéria se trataria da transcendência jurídica. Então, quando eu faço a elaboração de um recurso de revista, eu tenho que demonstrar que o meu recurso de revista ele tem transcendência, ou seja, ele tem repercussão do ponto de vista desses 4 pontos: econômico, jurídico, político e social. Vocês entenderam agora? É a mesma coisa que já existe dentro do recurso extraordinário, tá? O objetivo maior é assegurar que a matéria que vai ser discutida no recurso de revista, ele vai além dos interesses do recorrente e do recorrido. Ele visa atingir toda uma classe de trabalhadores, tá bom? Então, é uma coisa extremamente importante que resta demonstrado dentro do recurso de revista, tá bom? Mas aí agora vamos começar, tá? Falando aqui de 3 coisas que nem todo mundo sabe a respeito da transcendência. Primeiro, quando está analisando o recurso de revista, tá? O relator pode, de forma monocrática, dizer que aquele recurso de revista não tem transcendência, que ou a parte recorrente não demonstrou transcendência, ou de fato não existe transcendência dentro daquele recurso, certo? E aí, dessa decisão monocrática, vai caber agravo interno, certo? Para o colegiado. Lembrando que o prazo desse agravo interno vai ser de 8 dias.
beleza? Isso quando ele está fazendo juízo de admissibilidade do recurso de revista. Onde é que está essa informação? No artigo 896-A, parágrafo 2º da CLT. Mas aí surge uma pequena dúvida. E quando ele faz isso, eu posso fazer sustentação oral? Quando o relator me dá uma decisão dizendo que o recurso de revista não tem transcendência, o que o advogado pode fazer? Ele vai poder entrar com agravo interno, tá, no prazo de 8 dias, e ele pode fazer uma sustentação oral limitado a 5 minutos. Isso é uma coisa que quase ninguém sabe, e isso está na lei. Está onde? No parágrafo 3º, artigo 896-A da CLT, parágrafo 3º. Beleza? Mas aí vem agora a bomba. Antes da gente entrar na bomba, eu preciso trazer uma pequena explicação para vocês, bem rapidinho, tá bom? Quando eu entro com recurso de revista, certo? O presidente do TRT, ele vai fazer um primeiro juízo de admissibilidade. Ele não vai analisar se existe transcendência ou não. Mas ele vai fazer um primeiro juízo de admissibilidade para dizer se aquele recurso é cabível ou não. Suponhamos que ele diga assim, eu não posso receber esse recurso de revista porque ele é intempestivo. Ou porque, de fato, não houve violação à Constituição Federal, conforme sustenta o recorrente. Ele vai denegar de forma monocrática seguimento ao recurso de revista. Dessa decisão vai caber interposição de agravo de instrumento. O agravo de instrumento na Justiça do Trabalho, ele tem um objetivo, um fundamento, um motivo completamente diferente, tá? Da Justiça comum. É completamente diferente a regulamentação do agravo de instrumento no CPC e dentro da CLT. Até, eventualmente, eu posso gravar um vídeo explicando um pouquinho mais sobre isso. Mas, basicamente, agravo de instrumento dentro da Justiça do Trabalho serve para destrancar recurso, tá? Que teve seguimento denegado no primeiro juízo de admissibilidade. Por exemplo, entrei com um recurso ordinário na vara. O juiz disse que meu recurso era intempestivo. O que é que eu faço? Entro com agravo de instrumento para o TRT, tá? Para que o meu recurso suba e a turma do TST analise meu recurso ordinário, tá bom? Aí ele vai primeiro fazer o julgamento do agravo e depois, se ele entender que eu estava certa, que, por exemplo, o meu recurso ordinário era tempestivo, ele vai analisar o meu recurso ordinário, entendemos? Da mesma forma, em recursos extraordinários, interpus um recurso de revista. Quem vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade? Lembrando que esse vídeo de hoje não é sobre recurso de revista, especificamente, é sobre transcendência. Mas eu preciso explicar para vocês entenderem um pouco mais sobre o assunto. O presidente do TRT sempre é ele quem vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista. Quando não é o presidente, é o vice-presidente que acaba usurpando essa competência, tá? Se ele disser que esse recurso, por algum motivo, ele denega seguimento, dessa decisão vai caber agravo de instrumento, tá bom? Aí o que acontece? Ele intima a outra parte para apresentar contra-razões ao agravo de instrumento e ao recurso de revista e meu processo sobe lá para o TST. Aí o que acontece? O ministro, ele pode, analisando o agravo de instrumento, dar uma decisão monocrática, tá? Dizendo assim, olha, o agravo de instrumento até é viável, só que aqui, eu analisando esse agravo de instrumento, eu já vi que esse recurso de revista não tem transcendência. Por isso que é muito importante que a transcendência seja muito bem demonstrada dentro do recurso de revista e também dentro do agravo de instrumento, tá? Na hora que o recurso de revista tem segmento denegado e você precisa interpor um agravo de instrumento, é muito importante que você mostre que realmente existe transcendência no recurso de revista dentro do agravo de instrumento. É praticamente você meio que entra no mérito do recurso de revista, mas enfim. E aí, o ministro lá pode dar uma decisão monocrática lá em cima, dizendo assim, olha, o agravo de instrumento até teria viabilidade, mas o recurso de revista, ele não tem transcendência. Então, por isso que esse recurso de revista, ele não tem viabilidade. E aí ele pode denegar de forma monocrática seguimento ao recurso de revista quando ele estava analisando lá o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, entendemos? A reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, disse o seguinte, se ele der essa decisão monocrática, dessa decisão não cabe recurso. Onde é que está previsto isso? No parágrafo 5º do artigo 896-A, tá? Da CLT, no parágrafo 5º. Mas aí vocês lembram que eu tinha falado que no parágrafo 2º
o relator, se ele entendesse que não tinha transcendência no recurso de revista de forma monocrática, cabia agravo interno para o colegiado. Então, aqui é que existe uma grande diferença, tá? Se ele dá uma decisão monocrática, analisando o recurso de revista, e diz que esse recurso não tem transcendência, eu posso entrar com agravo interno para a turma, beleza? Mas se ele tá analisando o agravo de instrumento que eu entrei para poder destrancar o meu recurso de revista, certo? Se ele está analisando o agravo de instrumento e lá ele já avalia de forma de ofício, vamos colocar assim, se o meu recurso de revista tem transcendência ou não, e ele diz que não tem de forma monocrática, essa decisão aqui é que não é recorrível. Isso de acordo com a Lei 3.477 de 2017. E aí, galera, isso é um absurdo, porque o que acontecia muito? Simplesmente os ministros davam decisão de forma aleatória, tá? Sem entrar no mérito do recurso de revista, dizendo que o recurso de revista não tinha transcendência e o advogado não podia fazer mais nada. Ele não podia rediscutir a matéria no colegiado. E, como se sabe, via de regra, recursos devem ser enfrentados no mérito através do colegiado e não através de uma decisão monocrática, entendeu? Então, isso já tinha acontecido já há muito tempo atrás na discussão da transcendência dos recursos de natureza extraordinária da Justiça Comum, lá com o CPC, entendeu? E aconteceu também com a Justiça do Trabalho. Então era um absurdo, porque eu estava dando um poder extremamente subjetivo na mão de um ministro e eu não podia discutir essa matéria, tá? Eu não podia apresentar uma sustentação oral, não podia fazer nada. De um lado, eu podia fazer muita coisa quando ele fazia isso, analisando o meu recurso de revista. Mas quando ele fazia isso, analisando o agravo de instrumento, tipo, ele estava analisando o agravo de instrumento, já fazia meio que de forma monocrática o julgamento do recurso de revista, eu não podia fazer nada. Aí o STF chegou e disse: amigão, a vida não é bem assim, não é um mar de rosas. Isso acabava impedindo o seguinte, que o advogado pudesse discutir no Supremo Tribunal Federal eventual violação à Constituição Federal, tá bom? E assim, o que acontece é o seguinte, o TST, ele tem uma competência, o STF, ele tem outra. Eu não posso impedir a parte de chegar ao Supremo Tribunal Federal e colocando essa irrecorribilidade através de uma decisão monocrática, entendeu? E aí, quando foi no ano passado, tá? Isso era uma questão que, olha, demorou muito, viu? Para o STF chegar e bater o martelo. Quando foi no ano passado, a ministra Carmen Lúcia, tá? E aí eu vou parar aqui para olhar no celular, só para fazer uma leitura rápida do trecho da decisão. A ministra Carmen Lúcia, tá? Do STF, na medida cautelar da reclamação 35.816, em decisão que foi disponibilizada no Diário de Justiça em 7 de agosto de 2019, ou seja, tem menos de um ano, certo? Ela chegou e disse, aí eu vou pedir uma licença para vocês para eu dar uma pequena lida. Ao recusar o processamento do recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, obstar todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, parece ter a autoridade reclamada usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. Entendemos? Então, basicamente, ela quis dizer que era inconstitucional esse parágrafo 5º, tá, do artigo 896-A da CLT, que fala que essa decisão é irrecorrível quando ela é dada de forma monocrática dentro do agravo de instrumento, analisando a transcendência do recurso de revista. Entendemos? Mas aí você faz a seguinte pergunta: e o que é que eu faço, amiga? Se o relator chega e decide de forma monocrática, e pior, na própria decisão ele já vai dizer assim: decisão irrecorrível, proceda-se com a baixa dos autos, tá? Aí você vai ter que embargar para pré-questionar e levar a matéria para o Supremo Tribunal Federal, entendemos? Só que hoje a grande maior parte dos meus recursos, eu falo isso com base na minha experiência, quando eles têm analisado, os ministros têm analisado dentro do TST de forma monocrática o agravo do instrumento, eles não estão mais analisando a transcendência do recurso de revista e, inclusive, estão fazendo citação
tá? Desse posicionamento do STF, o que já mostra que é uma evolução, que eles estão observando o posicionamento do STF a respeito. Entendemos? Então, assim, galera, foi uma pequena aula hoje que eu trouxe para vocês sobre transcendência, porque é uma matéria extremamente importante. Tem um vídeo que eu tô querendo gravar aqui pro canal, que é sobre muito absurda, tá? Mas eu não vou dizer quando eu vou soltar, quando eu vou publicar esse vídeo, porque vai depender do que vai acontecer dentro de um mandado de segurança que eu estou impetrando, beleza? Mas envolve questões que interessam a todo mundo, sobre a questão da pandemia, a repercussão da economia do ponto de vista do trabalhador, do empregador, tá? E aí eu vou trazer esse assunto porque é um caso prático e é um assunto extremamente atual que vai interessar a todo mundo, beleza? Então eu vou explicar o que foi que aconteceu, qual foi o teor da decisão, se a gente teve uma posição favorável ou não do mandado de segurança, e aí depois eu vou acabar fazendo uma críticazinha do ponto de vista social, tá? Mas enfim, eu espero que esse vídeo de hoje tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco mais sobre a importância da transcendência, o que é transcendência e como eu demonstro a transcendência. E a minha crítica à reforma trabalhista nesse tocante do parágrafo 5º, tá? Lembrando que, via de regra, o parágrafo 5º continua em vigência, tá? Mas nós temos já esse precedente do STF, que eu acabei de citar para vocês, tá bom? Que é um caminho aí, uma abertura de luz do que pode acontecer, certo? Nos próximos tempos. Eu não sei se no livro desse ano que Mauro Schiavio publicou, que é um livro de processo do trabalho que eu costumo sempre indicar, se ele faz alguma menção a esse julgamento. No livro que eu tinha do ano passado, não, tá bom? Então, a próxima edição do livro que eu comprar, eu posso até, eventualmente, gravar um updatezinho desse vídeo de hoje para explicar isso aí para vocês, tá? Mas, assim, inclusive lá no livro dele, eu acho que ele tem umas 2 ou 3 páginas onde ele explica essa questão da transcendência. Inclusive, a maior parte das explicações que eu trouxe para vocês eu extraí desse livro, beleza? Galera, dá like nesse vídeo, compartilha nas redes sociais e vamos ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre o processo do trabalho, sobre direito do trabalho e sobre advocacia, beleza? E passa também lá no meu Instagram, que eu sempre gravo um conteúdo complementar lá, tá? A respeito dos vídeos aqui do canal, beleza? Fora isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!